Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal Revival Flix, onde a gente tenta encontrar alguns filmes antigos, clássicos, e fazer uma revisão, né? Assistir novamente com o olhar de hoje para ver se alguma coisa mudou, ou de repente resgatar algum filme que foi esquecido, né, antigamente. Ah, né, muita gente reclama que não tem muitos novos filmes de qualidade, etc. Eu não compartilho muito dessa opinião, mas enfim, existe essa opinião generalizada, não generalizada, mas aqui e ali eu escuto isso. Então, de repente, achar algum filme que talvez, né, antigamente não tinha sido tão valorizado, hoje em dia, com esse novo olhar que a gente tem, que a gente desenvolveu, sem dúvida, nosso olhar mudou sobre os filmes, sobre como assistir mídia, etc. Então, de repente, a gente vai ter um outro olhar sobre esses filmes. Mas a intenção também não é só focar em filmes antigos e clássicos. A gente pode também, uma vez ou outra, pegar algum filme novo que talvez tenha uma ligação com um filme antigo, ou que seja alguma coisa esquisita, ou que seja alguma coisa do gênero que eu simplesmente gosto, que no caso do filme de hoje realmente se encaixa. Vou colocar na lista de filmes esquisitos, né, ou alguma coisa assim, mas é um filme que foi bem comentado durante 2025, que é A Hora do Mal, né? E aí, o que me incentivou a ver esse filme? Porque, assim, eu já estava um pouco assim, né, mais ou menos na minha lista para assistir, mas aí eu comecei a ver um monte não, na verdade, uma lista, né, daquelas diz assim, os 10 maiores filmes, né, de terror de 2025, ele estava um dos tops, né? Aí eu acho que eu tava até, acho que eu assisti até esse filme no avião, mas enfim, né, tava com bastante tempo, então eu resolvi assistir, e aí realmente achei que fosse válido, não vou falar ainda qual é a minha nota por enquanto, mas achei que fosse válido, né, fazer a revisão. E a intenção também é saber se o hype foi legítimo, né, ou melhor, se o filme é aquilo tudo ou se de repente, né, o marketing que realmente promoveu muito bem esse filme, né? Então vamos lá, vamos começar pelos dados do filme. Bom, minha principal fonte de informação sobre filmes é o IMDb. Ele está com uma avaliação muito boa, na minha opinião, no IMDb, 7.4. Bom, realmente, em relação ao diretor, eu não conhecia por nome, mas talvez eu tenha assistido. Quer dizer, na verdade, o que acontece? Aí, quando eu fui dar uma olhada no diretor, o rosto dele era familiar. E aí depois eu descobri que ele também, né, atuou em alguns filmes, etc. Né? Por exemplo, Amizade Colorida. Ele atuou, né, na Amizade Colorida, não sei se ele dirigiu, mas enfim, nesse filme específico, ele dirigiu e escreveu. E eu realmente tenho muito respeito, né, por artistas, né, que dirigem e escrevem a obra ou participam, né, de multifunções, né, dentro da própria produção. Eu acho que isso ajuda a deixar o filme mais coeso, né? Realmente valorizo muito. Mas enfim, o nome dele é Zach Cregger, né? Realmente não conhecia por nome. Aí eu fui dar uma olhada, né, claro, na cinematografia dele, né, o que ele tinha feito, etc. Né? Realmente o MDB facilita muito esse tipo de pesquisa, né? Não tenho nenhum, nenhum vínculo com o IMDb, nenhum patrocínio, nada desse tipo. Realmente é uma ferramenta que eu sempre gostei. Mas enfim, aí eu vi que alguns filmes dele são muito bem avaliados, né? Por exemplo, Barbarian, Noites Brutais, talvez seja o nome em português. Bom, eu pesquisei isso aqui rapidamente, então não tenho certeza se o nome em português é o correto, mas enfim, o IMDb 2022, na produção. O IMDb estava com nota 7. Separei aqui para de repente dar uma olhada. Newsboys, e eu acho que o nome em português é Deus Não Está Morto. Esse realmente destoou bastante do nome. Mas enfim, IMDb 8.1 de 2020. Esse talvez eu realmente assista em breve. Se for realmente muito, muito bom, claro que eu vou colocar um vídeo aqui, né, falando a respeito. E os atores, né? Julia Garner, ela é do Quarteto Fantástico, né? Com certeza fez muito mais outros filmes e tal. Achei ela sensacional nesse filme. Teve também a Amy Madigan, que foi que na verdade tem um personagem misterioso, né, no filme, e eu achei que ela foi o destaque, né, realmente do filme. Assim, todos os atores foram bons no filme, realmente não tem como apontar
alguma situação ali que de repente, um ator aqui não foi muito bem, que não estava no clima, não estava no ritmo do filme, sei lá. Não, eu não senti isso. Achei todos eles muito bons, né? E essa Amy Madigan parece que é uma atriz meio old school, né? Aí eu fui dar uma olhada, que eu gostei tanto, né, de como ela atuou. Aí fui dar uma olhada também, né, nos outros filmes que ela tinha feito. Aí Uncle Buck, esse daqui é um Sessão da Tarde tremendo, né? Que é Quem Vê Cara Não Vê Coração. Field of Dreams, Campos dos Sonhos. Cara, eu me lembro vagamente desse filme. E também alguns episódios de Frasier, né? Ela realmente, achei que ela entrou muito no espírito do filme aqui. Foi foi um personagem assim que realmente trouxe aquele ar assim misterioso, né? Então, achei que em relação aos atores não tem muita crítica negativa a falar. E aí eu já começo a revisão do próprio filme falando sobre a minha percepção realmente de filmes de terror. Como eu falei, né, filmes de terror, eu adoro filmes de terror, suspense, coisas nesse sentido. E até aqueles terror, né, aqueles filmes de terror assim bem bem, bem bobos assim, né, vamos dizer assim, né, uns slashers da vida, coisas assim. Eu realmente tenho tolerância para qualquer tipo de filme de terror. Esse aqui não é um desses tipos. Esse aqui é um filme bem construído. Vou entrar em mais detalhes. Talvez tenha um pouquinho de spoiler, né? Mas esse aqui não vai ter como esconder esse spoiler. Já vou avisando antecipadamente. Mas enfim, quando eu vejo algum filme de terror, na verdade, eu tendo a sempre achar que a direção não é mais importante, mas é mais difícil você dirigir um filme de terror, na minha opinião. Né? Bom, em relação a um filme dramático, eu não tenho certeza. Mas com certeza de um filme convencional, filme de ação também é meio bizarro de dirigir. Mas enfim, filme de terror, eu dou muito crédito, né, quando um filme de terror é bem avaliado ou faz sucesso, né, ou, né, entrega bem. Porque realmente causar essas cenas, né, impactantes, etc., né, e tal, que mexem bastante, né, com o seu emocional ali, ou de repente impressionam de alguma forma, eu acho que, por exemplo, a, a carga, né, de trabalho de um ator num filme de terror é diferente de um diretor num filme de terror. Eu acho que ele contribui mais com as direções, né, ou melhor, com as instruções em relação ao que o ator deve fazer, do que o próprio ator, de repente, ali contribuindo, né, espontaneamente, que muitas vezes acontece isso e valoriza mais o filme, né, coisas assim. Mas, enfim, de antemão já vou antecipar esse tipo de visão que eu tenho, né? Bom, vamos lá. Agora, em relação a realmente o filme em si. E atenção para o spoiler. Esse filme Tá, já vou falar sobre a minha nota. A minha nota realmente é 8 sobre esse filme. Eu gostei muito alguns aspectos. Bom, vamos primeiro pelos aspectos simples, né? Ele conseguiu, né, o filme conseguiu organizar algumas situações peculiares de forma simplificada. O que eu quero dizer com isso? Não teve, né, tipo assim, grandes trabalhos de maquiagem, grandes efeitos especiais. Não, foi tudo mais ou menos ali meio cru, entendeu? Só que, né, em conjunto com a direção, em conjunto com, de repente, a iluminação, em conjunto com, claro, a história foi muito bem construída. O, e especialmente também a trilha sonora ou efeitos sonoros, né? E aí depois eu até descobri que o diretor também estava envolvido, eu acho que de repente ele também tem algum tipo de aptidão, né, para desenho de som ou coisa nesse sentido, né? Ou, né, aptidão musical e tal. Então ele também, eu acredito que ele tenha participado de alguma forma. Depois, né, podem até pesquisar e se tiver errado, manda aqui nos comentários e corrija, por favor. Mas enfim, é, tem em algumas cenas, né, tem um som esquisito e tal. Ele consegue criar um ritmo interessante no filme, né? Tem algumas vezes que é um pouco lento e depois, né, já acelera um pouco e tal. Essa essa variação entre ritmos eu achei muito bem cadenciada. Foi um filme realmente muito bem construído nesses aspectos técnicos, né? Aí vem agora a cereja do bolo. O que acontece? Esse filme,
Eu até fui pesquisar alguns outros filmes que também compartilham da mesma estrutura de narrativa. Qual é essa estrutura de narrativa? Tem até um nome, eu nem sabia disso, né? Assim, tem muito tempo que eu não frequento assim, né? O ambiente cinematográfico por si só, né? Então sou muito mais uma pessoa que, né, aprecia do que realmente que constrói. Mas eu já participei, né, em algum momento, então segui. Então eu deveria saber desses termos, mas enfim, aí em inglês esse tipo de narrativa que são você conta a história, né, paralelamente em pontos de vista diferentes, tem até realmente um nome específico para isso. Tem alguns, né, em inglês, multi-perspective, aí tem network narrative e tem esse daqui que realmente me pegou de surpresa, Rashomon Style Narrative, ou Storytelling, né? Ou melhor, bom, contar uma história com múltiplas perspectivas ou uma narrativa em rede. Estou traduzindo aqui muito grosso modo, mas já deve ter o termo próprio, né, em português. Depois vocês mandem aqui nos comentários quem tiver mais atualizado, né, com os termos realmente cinematográficos. E esse Rushmore Style, realmente eu não tinha nem conhecimento. E aí depois eu fui, na verdade, pesquisar, né? Tipo, outros filmes, que eu me lembrava, assim, alguns, né? Do topo da minha cabeça, né, que se encaixam nesse tipo de narrativa. Um que veio, né, de cara para mim foi o Babel, né? O Traffic também. Esses dois estavam meio que frescos assim na minha memória. Bom, Babel é de 2005, acho que ganhou diversos prêmios, etc. Bem avaliado, 7.5. Traffic, de 2000, 7.5 também. Crash, esse eu lembro, mas eu não me lembrei do topo da minha cabeça. Então, né, de repente, não, acho que eu me lembro bem desse filme, mas eu realmente, assim, né, que veio ao topo da minha cabeça realmente não veio de imediato. 7.7 foi realmente um filme muito bom. Era com aquele ator Cheadle, como é que é o nome dele? Don Cheadle, se eu não me engano. Talvez até que tenha o revelado, né? E aí depois eu fui pesquisar, claro, né, no ChatGPT, quais outros filmes né, que se destacaram, né, com esse tipo de construção, né, de narrativa, né, de storytelling. E aí eu peguei uma lista de alguns outros, alguns eu vou ver, sem dúvida, né, eu vou postar aqui algum vídeo sobre alguns deles, porque sem dúvida também alguns deles estão com uma avaliação aqui muito alta, muito bem avaliados, né? E claro, o que deu o nome para esse tipo de construção de narrativa, que realmente é um filme chamado Rushmore. Não tinha noção. 1950, 8.1 a avaliação dele no IMDb. Então esse daí está no topo da minha lista aqui para fazer já um comprometimento, né? Que eu vou assistir e vou postar um vídeo a respeito para ver se vale a pena assistir esse filme ou não. Já, né, só para relembrar, teve uma situação similar que eu estava fazendo uma revisão, né, um vídeo sobre o filme Irreversível e ganhou um pouquinho de tração, etc. E fui fazer uma pesquisa, né, sobre outros filmes, aí acabei encontrando um filme maravilhoso chamado Happy End, que também era muito antigo, tipo em 1967, e da República Tcheca. Acabou sendo o melhor filme que eu vi no ano passado, 2025. Então, de vez em quando, essa esperança, né, de fazer esse trabalho aqui no canal é achar umas joias desse tipo escondidas, entendeu? Eu tô com alta expectativa nesse Rushmore aqui, de 1950, e vamos ver no que dá. Se alguém assistir antes e quiser fazer um vídeo, por favor, compartilhe o vídeo, o link, né, aqui nos comentários, e a intenção é essa, tipo, incentivar outras pessoas também a abrir seu próprio canal e a gente trocar figurinhas aqui sobre uma indústria que a gente adora, né, conversar a respeito. Bom, enfim, aí voltando à lista, né, do que o ChatGPT tinha pesquisado. Então, tinha esses três, né? Babel, Traffic, que eu já me lembrava, só que aí Crash me relembrou. Magnolia, não assisti. Tom Cruise, eu gosto dele. Vou assistir provavelmente. 21 gramas, do Sean Penn, 2003. Magnolia, 1999. Aí Rushmore, ou Rashomon,
realmente não sei como se pronuncia, mas enfim, 1950, 8.1, The Last Duel, 1921, 7.3, Hero. Eu não me lembrava que era com esse multi-perspectiva, né? Eu já assisti esse filme. Muito, muito bom. Jet Li, 2002. Esse filme é animal. Enfim, só que, né, tô relacionando todos esses filmes aqui, acho que vocês perceberam um detalhe. Nenhum deles é de terror. Esse filme, Weapons, né, A Hora do Mal, é de terror que utiliza, que eu me lembre, né, o primeiro de terror que utiliza esse tipo de artifício. Cara, esse tipo de artifício realmente deve ser muito, muito difícil de planejar, né? Assim, especialmente do jeito que eles fizeram, que assim, não tem vamos supor, Babel, Traffic e tal, isso aqui eu me lembro, né, que tem o espaço de tempo é muito mais prolongado. Esse não, o espaço de tempo é mais curto. Então, pô, para fazer as coisas meio que se coincidirem ali, tá, cara, vale muito a pena. Se você gosta assim, né, de roteiros meio inovadores, esse filme vale muito a pena. Apesar de ser, se você não gosta de filmes de terror, né, mesmo sem não gostar, vale a pena. Por que também? Porque, assim, é sobrenatural? É sobrenatural. Só que ele toca numa pequena questão que está sendo, né, bem explorada, né, nos meios de comunicação, né, no meio digital. Hoje em dia, eu não vou também dar tanto spoiler assim, mas enfim, eu vou deixar essa questão no ar para ver se vocês conseguem identificar qual outro, né, qual outro assunto que ele aborda que está sendo bem explorado, né, hoje em dia. E mande aqui nos comentários. Bom, então, é isso. Eu acho que, assim, tem coisas a destacar do filme. Roteiro, com certeza. Construção, edição, toda a parte técnica, muito, muito boa, sem exagerar, né, nos, nos artifícios que poderiam ter sido usados, né? Tudo bem sólido, assim, sabe? Tudo bem construído, bem meticuloso. Muito, muito, muito bom esse filme, muito bom. E claro, a montagem também, tem umas transições de cena muito bem pensadas. Realmente dá para sentir, ó, tensões e, né, algumas sequências bem impactantes nesse filme. E eu acho que realmente vocês, quem gosta de filmes de terror, com certeza tem que ver esse filme, mas até quem não gosta e gosta de um roteiro assim bem elaborado ou alguma coisa inovadora assim, também aconselho, a não ser que você realmente deteste filmes de terror, né? A não ser que você aí realmente pula. Mas, em todos os outros casos, assista, por favor. Mas é isso, e claro, lembrando, criem seus canais, postem aqui, né? Vídeo, né, sobre filmes similares ou de repente até alguns desses que vocês, né, fizeram a revisão em algum desses que eu listei aqui, né? Estou deixando também os links de alguns desses que eu vou assistir do IMDb e tal, né, aqui no, no canal. E claro, vamos ver se a gente aumenta, né, o engajamento aí da nossa comunidade, tá bom? E até a próxima, com certeza, em breve. Sei que eu fiquei um pouquinho sem postar vídeo, mas enfim, outros motivos pessoais aqui, mas nada grave, só motivos bons e tal. E vou atualizar aqui alguns filmes que eu já lancei a versão em inglês, mas eu vou fazer a versão em português também. E até a próxima, claro.